Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar da questão de um livro que eu achei muito interessante. Esse canal aqui, esses vídeos que eu faço, é diversos. Então eu faço vídeo de HQ, de mangá, de livro. E provavelmente, futuramente, eu vou falar de séries e filme e tudo mais, né? O que eu achei interessante, no caso. E se ajudar vocês, melhor ainda. E hoje eu vou falar de uma questão que tá muito corrente no dia a dia hoje, que são os argumentos, debate que a gente faz no dia a dia. Como é que a gente convence uma pessoa com os nossos argumentos? E eu li um livro chamado A Arte de Argumentar. Fiz um pequeno textinho, né, para ajudar aqui. E esse livro é do autor Antônio Soares, no caso, né? É um livro curto, 144 páginas, e que ele vai descrever alguns passos de como a gente fazer uma argumentação convincente para o outro. E não uma coisa meia boca, um senso comum, no caso, né? Esse vídeo eu vou dividir em três partes. A primeira parte, a segunda, vai ser as partes das questões lógicas formais, e a última que vai ser a conclusão e considerações finais importantes para um debate, uma argumentação, no caso, né? Então a gente começa como? Ele começa, no caso, o livro, né, perguntando por que aprender a argumentar? Porque a gente tem que aprender a argumentar. Quando a gente nasce, tudinho, a gente geralmente começa já falando, discutindo, falando o que a gente entende, o que a gente gosta e tudo mais. Mas isso é o senso comum. E o que é o senso comum na argumentação? É você dizer, argumentar é convencer o outro de que eu que estou certo e persuadir o outro a fazer o que eu quero. E isso é errado. Argumentar é a gente expor as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas no universo do outro. A gente vai estar cooperando com o outro e o outro vai estar cooperando com a gente. Vai ser uma entrosação para que a gente tenha algum fruto, algum resultado. Senão a gente só vai falar o que a gente quer e como se estivesse falando com um paredão. Não vai surtir efeito nenhum. E isso não é legal. Numa argumentação entre duas pessoas, três, não é. O ideal é ter uma entrosação. Então, o primeiro ponto que ele coloca é por que argumentar? Argumentar para que a gente exponha algo e que o outro absorva as nossas ideias. E quando o outro falar, a argumentação do outro, a gente também possa expor, absorver a ideia do outro, no caso, né? Isso é no meio político, religioso. Esses dois são os principais no Brasil hoje em dia, né? A política e a religião. As argumentações de ambos os lados é uma coisa louca. E aí ele continua. Ele diz que para que haja algo mais fundamentado na argumentação, a gente precisa de quê? O primeiro é gerenciando informações. A gente absorve várias informações. E informação por informação não surte efeito nenhum. Então o que ele diz? Uma informação que a gente lê um jornal, a gente assiste uma TV, tudinho, a gente tem uma informação. Essa informação é um tijolinho. A gente vai pegando vários tijolos, várias informações, e quando a gente monta o quê? Uma casa, um edifício. E esse edifício é o quê? É o conhecimento. Então, se eu vou falar de um tema, eu vou argumentar de um tema como foi o caso do aborto, que teve recentemente essa polêmica. Então, eu pego várias informações sobre aborto, sobre natalidade, mortalidade, infância, tudinho. Pego vários bloquinhos e quando eu junto isso tudo na minha mente, eu formo um conhecimento sobre isso. E é esse conhecimento que eu vou expor ao outro. Não dizer que o outro está totalmente errado, que o outro está totalmente certo, nada. Eu vou expor esse argumento sem ofender diretamente o outro, no caso, né? Então, isso é gerenciamento de informação. É bom, coloque na cabeça isso. Mas existe o outro, que diz que é o gerenciamento de relação. Quando a gente está argumentando com um vizinho, com um amigo, ou numa palestra, aonde for, ou na internet, no Facebook, aonde for, a gente também tem que ter noção da relação do gerenciamento de relação, porque a gente sempre está com o outro. Então tem a parte emotiva.
O que seria isso? No dia a dia seria a cordialidade, bom dia, boa tarde, como você está. Então a gente tem que sempre ser cordial com o outro na argumentação. Não é só chegar aí, pá, argumentar, não. A gente tem que ser cordial. Então existe o gerenciamento de informação, a gente absorve a informação, junta, tem um conhecimento, e aí a gente tem uma ideia. E temos que ter junto com isso relação, a emoção. Para que isso? Que aí a gente entra num outro patamar, que é argumentar, convencer e persuadir. A gente vai usar isso na argumentação. A gente vai tentar convencer o outro. E como é que a gente convence o outro? A gente convence o outro através da argumentação, de gerenciamento de informação. A gente pega as informações, pega a ideia, no campo da ideia, eu vou tentar convencer o outro. E persuadir, eu vou tentar persuadir o outro no campo da relação. Então, é o gerenciamento de relação emotivo. Então, como seria isso? Eu vou tentar convencer uma pessoa, vamos supor, eu faço uma argumentação sobre o cigarro. O cigarro faz mal, causa câncer e tudo mais. Eu expando todo o meu argumento. Pego o quê? Conhecimento, geração de conhecimento, de informação. E aí crio o conhecimento e exponho lá tudinho. E convenço, eu convenço você, se você for fumante, de que faz mal, que você pode sofrer muito, que pode estar no hospital e tem tudo mais. Eu convenço você. Mas eu vou persuadir você a parar de fumar? Talvez não. Porque persuasão é quando você faz com que o outro faça o que você quer. Se eu quero que você pare de fumar, pare de beber, pare de jogar bola, eu tenho que persuadir você. E para persuadir eu tenho que usar o quê? O gerenciamento de relação, a emoção que eu vou expor. E aí faço o quê? Eu faço com que convença você. Exemplo. O coronavírus. O coronavírus é muito perigoso, não só para você, mas para sua família e tudo mais. Então eu persuadi você, no caso, de que você tem que ficar em isolamento em casa junto com sua família, para poder preservar todos os seus familiares. E você termina concordando, você fica. Você sabe que é a parte emotiva, você sabe disso tudo. Mas você está convencido dos meus argumentos, que é o que muita gente não está convencido, os argumentos da OMS, do governo, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. Muita gente não está convencido. Mas por precaução, é melhor ficar isolado, para que não tenha uma dor de cabeça lá na frente. Então você termina sendo persuadido, questões emocionais, mesmo não estando convencido. E é isso daí que Soares coloca bem enfático mesmo no livro dele, A Arte de Argumentar. Tem que ter sempre essas ideias. Eu, quando estou conversando com alguém, argumentando com alguém, eu tenho que convencer. O ideal, a argumentação principal seria o quê? Eu convenço você no campo das ideias, coloco, expanho minhas ideias e convenço você de que aquilo é ruim ou aquilo é bom. E eu persuado, eu persuadio você a fazer o que eu quero a partir disso. Isso é a base, né? E aí, para a gente continuar, a gente fala o quê? Ele fala o quê? Fala que existem condições da argumentação. E quais são essas condições? A primeira de todas é você ter uma tese. A tese é a ideia, é você ter a ideia e tentar defender essa ideia. E aí ele dá um exemplo, tipo, você vai vender um produto. Aí a tese já é o produto, mas isso não é suficiente. É preciso você saber qual é a necessidade que esse produto vai satisfazer a outra pessoa. Então eu crio um produto, eu crio uma ideia, e eu tenho que saber qual é a necessidade que isso vai gerar na outra pessoa, de satisfação. E isso é muito difícil, muita gente tem dificuldade nisso. Eu crio isso, produto, essa ideia, porque eu quero, porque é assim, assado e tal. E aí não surte efeito na argumentação do outro, né? O segundo ponto é a linguagem comum. Se eu estou falando com as pessoas, vamos supor, na área profissional, eu falo de um modo. Se eu estiver falando com
pessoas populares na rua, eu tenho que saber a linguagem para poder falar com essas pessoas. Não adianta eu chegar e falar, a MEC de não sei do que da informação, com a base da metafísica de não sei do que. Ninguém vai entender nada. Então o ideal é você argumentar com a linguagem daquelas pessoas que estão ali ouvindo você, ok? E o terceiro ponto é o principal desses três. Então você tem que ter a tese, que é a principal tese. E aí você tem que ter a linguagem comum das pessoas que estão ao seu redor, argumentando com você. E o terceiro ponto é o principal, é a sinceridade, a honestidade. Então você chega para uma pessoa e diz, olha, eu queria falar sobre esporte, e eu só vai levar 5 minutos. E aí você passa 30. Você acha que a pessoa vai estar escutando você dizendo que isso ia ser 5 minutos, e você está lá, e passa 20 minutos, 30, 40 minutos. Primeiro que a pessoa nem vai escutar o que você está falando depois. E segundo, quando você for novamente falar com aquela pessoa, a pessoa vai dizer, ai, lá vem ele de novo, passa mais de 1 hora falando essas coisas. Não vai prestar atenção na sua argumentação. Então seja sincero, se você precisar de 1 minuto, você diga, é 1 minuto e é 1 minuto. Resuma tudo que você quiser em 1 minuto. Se você quiser passar 30 horas, diga, é 30 horas. A gente vai passar aqui conversando. Tem que ser sincero. E aí as pessoas vão conseguir escutar você, porque elas vão saber que você está sendo honesto, sincero, no caso, né? E para finalizar, nós temos o quê? Nessa primeira parte, são em 3 partes. Da primeira parte eu vou até o auditório. O auditório é o público. E o público, Soares diz que existe 2 públicos. O público universal e o particular. O universal é o geral, você não tem controle. Exemplo, um público de televisão, de um programa de TV. Você não tem controle. São mulheres e homens da mesma idade, de idades diferentes, no caso, né? De classes sociais diferentes, profissões diferentes, tudo diferente. Tá um bolo ali mesmo, uma salada de fruta, não é nem um bolo, uma salada de fruta. Você não tem controle, então para você conversar com essas pessoas é muito mais difícil. Por isso que existem muitas discussões quando é em palco, em televisão, em rodas abertas, para qualquer pessoa. É muito difícil. E existe o público particular, que é quando você concentra uma certa função, uma certas pessoas ali para discutir aquele argumento. Ele dá um exemplo de um grupo de alunas do 2º grau numa escola. Então, você vai falar só para aquelas pessoas, é direcionado. Como eu gosto de anime, mangá, tudo, tipo, eu vou falar dos meus argumentos num grupo de otakus, que são os fãs de anime, de mangá e tudo mais. Então é aquele público. Se você vai falar com um público torcedores de futebol do Nordeste, então é aquele público, é um público particular. Mas se você for falar de esportes no geral, no mundo todo, já é universal, porque é um monte de gente, vários tipos de esporte e tudo mais. Então é isso. A argumentação, volte o vídeo, analise direitinho, ponto por ponto, dessa obra que eu achei muito interessante. Eu li ela em e-book, por isso que eu não tenho aqui para mostrar a vocês. Mas é curta, 144 páginas, rapidinho. Recomendo muito, isso ajuda muito a vocês a debater, a argumentar suas ideias junto com o outro. Não contra o outro, mas junto com o outro. Então até semana que vem, na segunda parte, a arte de argumentar. Até lá.